Bom, então continuando o vídeo, eu tinha feito as contas dos Kcs antes do deslocamento de equilíbrio, tinha dado 49, e depois do deslocamento lá deu 48,57, praticamente 49. Só para indicar que a alteração de concentração, seja aumentando a de um reagente ou de um produto, ou a redução dela, não acarreta em mudanças significativas na constante de equilíbrio químico, ok? Vamos para o número 4. Considere a equação de equilíbrio entre os gases oxigênio e ozônio. Então, aqui está o oxigênio e aqui está o ozônio com um ΔH de mais 285,4 kJ por mol. Esse ΔH positivo diz respeito a essa equação aqui, ó. Então, essa equação, nesse sentido, ela vai ser endotérmica porque o delta é positivo. E no sentido contrário, vai ser exotérmica, justamente porque é uma reação reversível. Justificando a resposta, deu sentido do deslocamento do equilíbrio causado por aumento da temperatura. O aumento da temperatura sempre favorece a reação que é endotérmica. Então, como a gente já definiu que para o lado direito é endotérmico, o deslocamento vai ser nesse sentido, para a direita, aumentando a produção do ozônio, por causa do aumento da temperatura. Na letra B, vamos falar sobre a diminuição da pressão. Quando a gente fala de pressão, primeira coisa, observar se as substâncias estão no estado gasoso, que é o caso dessas duas substâncias aqui. Aí o que a gente tem que observar? A quantidade de mols de cada lado. Desse lado nós temos 3 e desse outro lado nós temos 2. Quando a gente diminui a pressão, desloca para o sentido que tem mais mols. Então, no caso, a resposta seria para a esquerda, e vai aumentar a concentração do O2. Então, ele vai deslocar no sentido de produção do oxigênio, correto? Número 5, uma teórica sobre deslocamento de equilíbrio. Então, ele está falando sobre uma reação do ácido sulfúrico que primeiro tem essa equação química aqui, SO2 mais meio de O2 formando SO3, cujo Kc vai estar, né, dessa forma aqui. Sabendo-se que a constante de equilíbrio da reação diminui com o aumento... Nesse exercício aqui que fala sobre uma das etapas de fabricação do ácido sulfúrico, tem-se a seguinte indagação, ó. Sabe-se que a constante de equilíbrio da reação diminui com o aumento da temperatura e que o processo de fabricação de ácido sulfúrico ocorre em recipiente fechado. Conclui-se que a reação anterior. Então, para essa reação química aqui, nós teremos esse Kc. Kc é igual a concentração do SO3 dividido pela concentração do SO2 vezes do oxigênio elevado a meio. Para que essa constante diminua com o aumento da temperatura, ou a quantidade de produtos tem que ser baixa, ou a quantidade de reagentes tem que ser alta. Então, para que isso aconteça, o aumento da temperatura ele vai favorecer a produção dos reagentes, então vai favorecer o lado esquerdo da reação. Então a gente subentende-se que a reação que vai para a direita, que é a reação direta, é a exotérmica, e a reação inversa é a reação endotérmica. Agora vamos ver o que as alternativas falam. Letra A. A reação anterior é favorecida pelo aumento do volume do recipiente. Bom, quando fala em volume, a gente já vai se ligar na questão da pressão. Por quê? Porque são coisas inversamente proporcionais. Quando você aumenta o volume, você diminui a pressão e vice-versa. Então aqui, aumentou o volume, vai reduzir a pressão. No caso de redução de pressão, o equilíbrio é deslocado para o lado que tem mais mols. Aí nós vamos contar, desse lado tem 1 mais meio, né, 1,5, e do outro tem 1. Então aqui a gente vê que, nesse caso, o equilíbrio seria deslocado para a esquerda e não favoreceria a produção do SO3. Então, é falsa. É desfavorecida pelo aumento da pressão total exercida sobre o sistema. Bom, se eu aumentasse a pressão do sistema, iria deslocar para o lado que tem 1 mol só, que era o lado do SO3. Então, ela seria favorecida e não desfavorecida. Então, essa aqui também está errada. Está dizendo que essa reação é exotérmica. Bom, pelas nossas conclusões que a gente fez aqui em cima, a gente definiu que esse lado aqui é exotérmico. Então, isso aqui está correto. Vamos ver as outras. Não é afetada pelo aumento parcial do SO3. Bom,
Quando você coloca alguma concentração de alguma das substâncias, você tem uma reação afetada, vai ter mudanças, com certeza. O que não altera é o valor do Kc, mas como não foi isso o dito aqui nessa questão, então a gente considera que a reação ela vai sofrer com essa alteração. Tem seu rendimento do equilíbrio que é estabelecido em presença de um catalisador. Não, nada a ver. Número 6. A número 6, ela fala o seguinte: o Prêmio Nobel de Medicina de 1988 foi concedido a 3 pesquisadores que mostraram a ação do óxido nítrico no organismo humano. Ele é formado pela decomposição do trióxido de nitrogênio conforme o seguinte equilíbrio. Então, aqui está o equilíbrio. N2O3 formando NO2 mais NO. Sobre essa reação, afirma-se o seguinte: o aumento da pressão desloca o equilíbrio para a esquerda. Bom, primeiro vamos fazer a análise do número de mols. Na esquerda temos 1 mol e na direita 1 de NO2 mais 1 de NO. Então, nós temos um total de 2 mols para a direita e 1 mol para a esquerda. Aumento da pressão vai para o lado que tem o menor número de mols, que nesse caso seria o lado esquerdo, então essa é verdadeira. 2. O aumento da concentração do NO desloca o equilíbrio para a esquerda. Toda vez que você aumenta a concentração de uma substância que está em um dos lados ali da equação química, o equilíbrio desloca para o lado oposto. Como o NO fica na direita, o equilíbrio desloca para a esquerda, então é verdadeiro também. O aumento da pressão não altera o equilíbrio. Falso. Por quê? Só vai ocorrer de não alterar o equilíbrio quando a quantidade de mols dos dois lados for exatamente igual, o que não é esse caso aqui. Então, isso aqui é falso. 4. O aumento da pressão desloca o equilíbrio para a direita. Aumento da pressão vai para o lado que tem o menor número de mols, que no caso é o lado da esquerda, então essa aqui é falsa. Então, letra B, somente a 1 e a 2 estão corretas. Número 7. Indique em qual das reações abaixo o aumento da pressão deslocará o equilíbrio para a direita. Bom, então primeiro a gente tem que ver se todas elas são gasosas, né? Gases, aqui tem um sólido, então somente os gases que vão sofrer essa interferência, e aqui também somente o gás que vai sofrer interferência. Então indique qual das reações abaixo o aumento da pressão deslocará o equilíbrio para a direita. Então a direita para o lado dos produtos, né? Nesse caso aqui nós temos 3 mols no lado esquerdo e 2 no lado direito. Aumentando a pressão, vai deslocar para o que tem o menor número de mols, no caso é a direita, esse aqui é correto. Nesse outro caso aqui, o número de mols, eu tenho 2 mols do lado esquerdo e apenas 1 mol do lado direito. Então, nesse caso aqui, com os gases, o equilíbrio será deslocado para a direita também. Como tem o menor número de mols, é verdadeiro. Nesse outro caso, eu só tenho gases do lado direito. Então, se eu aumentar a pressão, vai deslocar para o outro lado que não tem nenhum mol de gás. Então, seria 1 e a 2 na letra B.